Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje trazemos uma análise completa e detalhada do mangá O Blue Lock, de episódio Nagi, capítulo 1. Para os fãs de mangás de esporte e competição, Blue Lock é uma obra que tem ganhado muita atenção recentemente. Lançado em 2018, este mangá de futebol, escrito por Muneyuki Kaneshiro e ilustrado por Yuzuki Nomura, tem conquistado muitos leitores com sua história envolvente e personagens cativantes. Vamos agora mergulhar fundo no primeiro capítulo desta emocionante série e explorar todos os detalhes. O capítulo 1 de Blue Lock, do episódio Nagi, começa nos apresentando ao protagonista, Nagi, um jovem jogador de futebol talentoso que sonha em se tornar o melhor atacante do mundo. Nagi é conhecido por sua habilidade de drible, mas ele é um jogador egoísta que muitas vezes joga apenas para si mesmo, sem se importar com o trabalho em equipe. Ele é um estudante do ensino médio que foi expulso de seu time de futebol por causa de seu comportamento individualista. Após sua expulsão, Nagi recebe uma visita inesperada de Jinpachi Ego, um recrutador do Blue Lock, um programa de treinamento de elite para jogadores de futebol. Jinpachi explica a Nagi que o objetivo do Blue Lock é desenvolver o próximo atacante japonês de classe mundial, que será capaz de liderar a seleção nacional em competições internacionais. Nagi é convidado a se juntar ao programa e ele aceita o desafio. Ao chegar ao local do treinamento do Blue Lock, Nagi conhece os outros candidatos, que são jogadores talentosos de todo o Japão. Cada um deles tem suas próprias habilidades e personalidades distintas. Nagi logo percebe que está competindo contra esses jogadores para garantir um lugar no time titular, e a rivalidade é acirrada desde o início. O treinamento no Blue Lock é extremamente intenso e desafiador. Os candidatos são submetidos a uma série de testes físicos e técnicos, bem como a exercícios de treinamento mental. Nagi se destaca em algumas áreas, como sua velocidade e habilidade de drible, mas ele também enfrenta dificuldades em outras áreas, como seu trabalho em equipe e sua atitude arrogante. Conforme o capítulo avança, vemos Nagi enfrentando muitos obstáculos e desafios ao longo do treinamento. Ele se esforça para superar suas fraquezas e se tornar um jogador mais completo. Nagi também desenvolve algumas amizades com outros jogadores do Blue Lock, como o amigável e enérgico Baro e o misterioso e reservado Bashira. Essas interações adicionam uma dinâmica interessante à história e mostram que nem tudo é apenas competição entre os candidatos. Além disso, o treinamento no Blue Lock é liderado por um grupo de treinadores experientes, cada um com sua própria filosofia de jogo. Claro! Os treinadores do Blue Lock são figuras-chave na história e têm uma abordagem única para o treinamento dos candidatos. Cada um deles tem sua própria visão sobre o que é necessário para se tornar o melhor atacante e liderar a seleção japonesa de futebol. Um dos treinadores mais proeminentes é Kojiro Yuga, um ex-jogador de futebol de renome mundial que se tornou treinador do Blue Lock. Yuga é conhecido por sua abordagem rigorosa e exigente, incentivando os candidatos a superar seus limites e se esforçar ao máximo. Ele valoriza a disciplina, a técnica e o trabalho duro, e é implacável em sua busca pela perfeição. Por outro lado, temos outros treinadores como Jinpachi Ego, o recrutador que convidou Nagi para se juntar ao Blue Lock. Ego tem uma abordagem mais tática e estratégica para o treinamento. Ele enfatiza a importância de compreender o jogo como um todo e tomar decisões inteligentes em campo. Ego é conhecido por sua astúcia e sagacidade, e muitas vezes coloca os candidatos em situações desafiadoras para testar sua capacidade de pensar rapidamente e tomar as melhores decisões em momentos cruciais. Além dos treinadores, os candidatos do Blue Lock também enfrentam desafios internos. Cada um deles tem suas próprias motivações e inseguranças, e o mangá explora as lutas pessoais deles enquanto buscam seus sonhos de se tornarem o próximo atacante de classe mundial. Nagi, em particular, é confrontado com suas próprias fraquezas, como sua atitude individualista e sua falta de habilidades de trabalho em equipe. Ele deve aprender a se abrir para os outros e confiar em seus companheiros de equipe, algo que ele não estava acostumado a fazer em seu antigo time. Além disso, o capítulo 1 de Blue Lock, do episódio Nagi, também apresenta algumas cenas de ação emocionantes. Durante o treinamento, os candidatos participam de exercícios de treinamento físico intenso e jogos de prática, onde eles mostram suas habilidades e lutam para se destacar. As sequências de ação são bem desenhadas e cheias de emoção, capturando a intensidade e a competitividade do futebol de alto nível. Ao longo do capítulo, também somos apresentados a algumas rivalidades entre os candidatos do Blue Lock.
Conforme a competição se acirra e os jogadores lutam por um lugar no time titular, surgem conflitos e tensões entre eles. Isso adiciona um elemento de drama à história, deixando os leitores ansiosos para saber como essas rivalidades se desenvolverão ao longo da série. Por fim, o capítulo 1 de Blue Lock, do episódio Nagi termina em um momento de suspense, deixando os leitores ansiosos pelo próximo capítulo. Nagi enfrenta um desafio difícil no final do capítulo, que testa sua determinação e habilidades. A conclusão aberta do capítulo deixa os leitores curiosos para saber o que acontecerá com Nagi e os outros candidatos do Blue Lock no próximo estágio do treinamento. Uma das características marcantes do mangá é a qualidade da arte. O traço detalhado e expressivo do desenhista Yuzuki Nomura traz vida aos personagens e às cenas de ação. Os desenhos dinâmicos e bem executados capturam a emoção e a intensidade do futebol, tornando a leitura ainda mais envolvente. Além disso, a narrativa de Blue Lock, do episódio Nagi é repleta de reviravoltas e surpresas. À medida que a trama se desenrola, os leitores são constantemente surpreendidos com os desenvolvimentos da história. Os obstáculos e desafios que os candidatos enfrentam são imprevisíveis e mantêm os leitores em suspense, ansiosos para descobrir o que acontecerá a seguir. Outro aspecto interessante do mangá é a abordagem única do treinamento de futebol. O Blue Lock é um lugar onde os jogadores são empurrados ao limite e desafiados a superar suas fraquezas. O treinamento é rigoroso e implacável, mas também é uma oportunidade para os personagens crescerem e se desenvolverem como jogadores e como pessoas. A forma como os treinadores e candidatos interagem é complexa e intrigante, adicionando camadas adicionais à trama. Além disso, o tema da busca pela perfeição é um elemento central na história de Blue Lock, do episódio Nagi. Os candidatos são incentivados a se esforçarem ao máximo, a superarem seus limites e a alcançarem a excelência. Essa obsessão pela perfeição e pelo sucesso é um tema que ressoa com muitos leitores, que podem se identificar com os desafios e expressões enfrentadas pelos personagens. Outro ponto a ser destacado é a representação diversificada dos personagens em Blue Lock, do episódio Nagi. O mangá apresenta uma ampla variedade de personagens com diferentes origens étnicas, habilidades e personalidades. Isso adiciona riqueza à narrativa e torna a história mais inclusiva e representativa, permitindo que os leitores se identifiquem com personagens diversos e complexos. Além disso, o mangá aborda questões sociais e psicológicas importantes, como a pressão social, a competitividade excessiva e a busca por identidade. Esses temas são explorados de forma realista e impactante, adicionando profundidade e relevância à história. Por fim, Blue Lock, do episódio Nagi também oferece uma visão detalhada do mundo do futebol de alto nível, com suas rivalidades, estratégias e dinâmicas de equipe. Os leitores têm a oportunidade de aprender mais sobre o esporte e sua cultura, o que pode ser especialmente interessante para os fãs de futebol. Em resumo, o capítulo 1 de Blue Lock, do episódio Nagi é uma introdução emocionante a essa série de mangá, apresentando personagens cativantes, uma trama cheia de reviravoltas, arte de alta qualidade e temas relevantes. Com seu enredo envolvente, personagens complexos e cenas de ação emocionantes, o mangá promete ser uma leitura empolgante para os fãs de mangá, futebol e para aqueles que buscam uma história intrigante e emocionante. Além disso, o capítulo 1 de Blue Lock, do episódio Nagi deixa os leitores ansiosos para o que está por vir. O mangá estabelece uma premissa interessante, com Nagi, um jogador talentoso e arrogante, sendo punido com um desafio inesperado ao ser enviado para o Blue Lock, um centro de treinamento de elite. A partir daí, os leitores são levados a uma jornada cheia de reviravoltas e desafios, à medida que Nagi e os outros candidatos lutam para se destacarem e conquistarem um lugar no time nacional japonês. Outro ponto a ser destacado é a construção de personagens. Nagi é apresentado como um protagonista complexo, com suas características positivas e negativas. Ele é talentoso, mas também arrogante e tem uma atitude desafiadora. Ao longo da história, os leitores têm a oportunidade de ver seu crescimento e desenvolvimento como jogador de futebol e como pessoa, o que adiciona profundidade e humanidade ao personagem. Os personagens secundários também são bem desenvolvidos, com suas próprias motivações, personalidades e histórias de fundo. Cada candidato do Blue Lock tem suas próprias habilidades e estilo de jogo, o que torna as interações entre eles interessantes e imprevisíveis. Os treinadores e outros membros da equipe também têm seus próprios objetivos e abordagens únicas para o treinamento, o que adiciona dinamismo à trama.
A ação é outro ponto alto do capítulo 1 de Blue Lock, de episódio Nagi. As cenas de futebol são intensas e emocionantes, com o traço detalhado de Yuzuki Nomura capturando a velocidade, a habilidade e a emoção do esporte. Os leitores são levados para dentro do campo, acompanhando cada lance e torcendo pelos personagens em sua jornada para se tornarem os melhores. Além disso, a abordagem do treinamento de futebol no Blue Lock é intrigante. Os candidatos são desafiados de várias maneiras, sendo submetidos a exercícios exaustivos e sendo incentivados a abandonarem suas fraquezas e se tornarem jogadores completos. O treinamento é rigoroso e implacável, mas também apresenta uma abordagem única, com estratégias de treinamento mental e emocional, bem como técnicas de jogo inovadoras. Outro aspecto interessante é a representação das rivalidades e competições entre os candidatos. A busca pela posição titular no time nacional japonês cria uma atmosfera de tensão e rivalidade, com os jogadores lutando ferozmente para se destacarem e ganharem a aprovação dos treinadores. Isso adiciona um elemento de drama e intriga à trama, mantendo os leitores ansiosos para descobrir quem terá sucesso no final. Além disso, a arte de Yuzuki Nomura é simplesmente impressionante. Seus desenhos detalhados e expressivos trazem vida aos personagens e às cenas de ação. A dinamicidade dos desenhos durante as partidas de futebol é especialmente notável, com os movimentos fluidos dos jogadores sendo capturados de forma realista e impactante. A arte de Nomura é um elemento essencial na narrativa, ajudando a criar a atmosfera emocionante e intensa do mundo de Blue Lock. Além disso, a temática do talento versus esforço é explorada de maneira interessante no capítulo 1 de Blue Lock, do episódio Nagi. Nagi é inicialmente apresentado como um jogador talentoso, que confia apenas em sua habilidade natural para ter sucesso. No entanto, ele logo descobre que o talento não é suficiente para superar os desafios do Blue Lock, e é forçado a enfrentar suas fraquezas e trabalhar duro para se destacar. Essa abordagem ressalta a importância do esforço, da dedicação e do trabalho em equipe no esporte, transmitindo uma mensagem inspiradora aos leitores. Outro aspecto que merece destaque é a representação dos desafios emocionais e psicológicos que os jogadores enfrentam no Blue Lock. O ambiente competitivo, as pressões do treinamento e a busca pela aprovação dos treinadores e colegas de equipe criam uma carga emocional significativa nos personagens. Isso é explorado de forma realista e sensível na narrativa, mostrando como o mundo do esporte de alto nível pode ser desafiador não apenas fisicamente, mas também mental e emocionalmente. Além disso, o mangá também aborda questões como amizade, lealdade e sacrifício. À medida que os candidatos do Blue Lock competem entre si, eles também desenvolvem relações de amizade, rivalidade e camaradagem. A dinâmica entre os personagens é complexa e interessante, mostrando como a competição pode afetar as relações humanas. Além disso, o sacrifício necessário para alcançar o sonho de se tornar um jogador de futebol profissional também é explorado, com os personagens enfrentando escolhas difíceis em sua jornada. A representação diversificada dos personagens é outro ponto positivo do mangá. Os candidatos do Blue Lock vêm de diferentes origens sociais, culturais e econômicas, e têm suas próprias histórias de vida e motivações para se tornarem jogadores de futebol. Isso adiciona uma camada de realismo e autenticidade à narrativa, tornando-a mais relevante e atraente para uma variedade de leitores. A estrutura narrativa do capítulo 1 de Blue Lock, do episódio Nagi é bem construída, com um equilíbrio entre a ação nas partidas de futebol e o desenvolvimento dos personagens e da trama. O ritmo é rápido e envolvente, mantendo os leitores ansiosos para virar cada página e descobrir o que acontecerá em seguida. O capítulo termina com um gancho emocionante, deixando os leitores ávidos pela continuação da história. Em resumo, o capítulo 1 de Blue Lock, do episódio Nagi é uma introdução emocionante e intrigante a um mangá de futebol cativante. Com sua premissa única, personagens complexos, ação emocionante, arte impressionante e temas relevantes, o mangá conquista os leitores desde o início. A narrativa bem estruturada e a representação diversificada dos personagens adicionam profundidade à história e tornam o mundo de Blue Lock mais realista e cativante. A abordagem única de focar em um programa de treinamento de elite e explorar temas como talento versus esforço, amizade, sacrifício e desafios emocionais no esporte tornam o mangá interessante e relevante para os fãs de futebol e também para aqueles que apreciam histórias de superação e competição. Além disso, a arte de Yuzuki Nomura é um destaque notável no capítulo 1 de Blue Lock, do episódio Nagi.
Seus traços detalhados e dinâmicos dão vida aos personagens e às partidas de futebol, transmitindo a intensidade e a emoção do esporte. As expressões faciais dos personagens também são bem trabalhadas, capturando suas emoções e estados de espírito de forma autêntica. A combinação entre a arte e a narrativa resulta em uma experiência visual impactante e envolvente para os leitores. Além disso, a construção do mundo de Blue Lock é intrigante. A ideia de um programa de treinamento de elite que visa criar o atacante perfeito é original e instigante. A maneira como Blue Lock é apresentado como um lugar implacável, onde apenas os mais fortes e determinados têm a chance de ter sucesso, cria um senso de urgência e competição que impulsiona a trama. Os leitores são levados a torcer por Naji e os outros candidatos, enquanto acompanham suas lutas e desafios em busca de se tornarem os melhores jogadores de futebol. Além disso, a narrativa de Blue Lock, do episódio Naji é carregada de emoção e tensão. Os jogos de futebol são descritos de forma intensa e realista, com estratégias, técnicas e rivalidades sendo exploradas de forma detalhada. A competição acirrada entre os candidatos do Blue Lock cria um clima de suspense e empolgação, mantendo os leitores presos à trama. A dinâmica entre os personagens, suas motivações, ambições e conflitos pessoais também acrescentam camadas de emoção e interesse à narrativa. A representação dos personagens no capítulo 1 de Blue Lock, do episódio Naji é outro ponto forte do mangá. Naji é um protagonista interessante e complexo, com suas próprias fraquezas e inseguranças que o tornam mais humano e cativante. Os outros candidatos do Blue Lock também têm suas próprias personalidades distintas e histórias de fundo, o que torna o elenco diversificado e interessante. A relação de Naji com seu companheiro de equipe, Bashira, é particularmente intrigante, com uma dinâmica de rivalidade e respeito que adiciona profundidade à história. Outro aspecto notável de Blue Lock, do episódio Naji é a abordagem realista do esporte. O mangá retrata o futebol como um esporte de alta competitividade, onde apenas os mais talentosos, dedicados e determinados têm a chance de se destacar. Os desafios físicos, emocionais e psicológicos enfrentados pelos jogadores são retratados de forma crua e autêntica, mostrando as exigências e pressões que os atletas de alto nível enfrentam. A abordagem realista do mangá em relação ao esporte é um dos elementos que o diferencia de outros mangás de esporte e torna a história mais cativante e emocionante. Outro destaque do capítulo 1 de Blue Lock, do episódio Naji é a presença de temas profundos e significativos. O mangá aborda questões como o conceito de talento versus esforço, a pressão da sociedade e das expectativas externas, a importância da amizade e do trabalho em equipe, a luta contra as próprias inseguranças e medos, e a busca pela excelência. Esses temas são apresentados de forma sutil, mas impactante, ao longo da narrativa, adicionando camadas de significado e ressonância emocional à história. Além disso, o ritmo acelerado e a ação constante do capítulo 1 de Blue Lock, do episódio Naji mantém os leitores envolvidos e ansiosos pelo próximo acontecimento. As partidas de futebol são emocionantes e bem construídas, com estratégias, jogadas e reviravoltas que mantêm a tensão elevada. A competição feroz entre os candidatos do Blue Lock também cria um senso de urgência e empolgação, fazendo com que os leitores queiram continuar acompanhando a história para descobrir quem terá sucesso no programa de treinamento. Além disso, a representação do protagonista Naji como um jogador talentoso, mas com suas próprias falhas e inseguranças, é altamente relatável para muitos leitores. Naji é retratado como alguém que luta para se destacar em um ambiente altamente competitivo, mas também é mostrado como alguém que está disposto a se dedicar e a enfrentar seus medos e limitações para alcançar seus objetivos. Essa caracterização realista do protagonista torna a história mais cativante e inspiradora, especialmente para aqueles que se identificam com a luta por alcançar seus sonhos. Outro ponto interessante do capítulo 1 de Blue Lock, do episódio Naji é a maneira como o mangá explora a psicologia dos jogadores de futebol e os desafios mentais e emocionais que eles enfrentam. A pressão de ter que lidar com as expectativas dos outros, a rivalidade com os colegas de equipe, a autoconfiança e a superação dos próprios medos e inseguranças são questões emocionais complexas que são abordadas de forma autêntica na narrativa. Isso adiciona uma camada adicional de profundidade à história e torna os personagens e suas jornadas mais envolventes e cativantes. A ambientação de Blue Lock também é um elemento que merece destaque. O Blue Lock é apresentado como um ambiente austero e implacável, onde apenas os mais fortes e determinados têm a chance de ter sucesso. O contraste entre a aparente perfeição e a brutalidade do ambiente do Blue Lock cria uma atmosfera única e intrigante na história.
A estrutura do programa de treinamento, com suas regras e desafios rigorosos, também é detalhada de forma convincente, adicionando um senso de realismo e autenticidade à trama. Espero que tenham gostado do vídeo sobre o capítulo 1 de Blue Lock, de episódio Nagi. Essa história é simplesmente incrível, com personagens cativantes, uma trama envolvente e uma abordagem realista e profunda do mundo do futebol. Tenho certeza de que vocês estão tão animados quanto eu para ver o que acontece a seguir. Se vocês querem acompanhar essa jornada emocionante comigo, não se esqueçam de se inscrever no canal para não perderem nenhum dos próximos vídeos sobre Blue Lock e outros conteúdos relacionados a mangás e animes. Vamos criar uma comunidade apaixonada por Blue Lock juntos. Então, clique no botão de inscrição e ativem o sininho para receberem notificações sempre que eu postar um novo vídeo. E se você já é inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos e espalhe a palavra sobre Blue Lock. Vamos fazer com que mais pessoas conheçam essa incrível história. Deixem seus comentários abaixo com suas opiniões e expectativas para os próximos capítulos. Mal posso esperar para discutir tudo isso com vocês. Muito obrigado por assistirem e por fazerem parte dessa comunidade apaixonada por mangás. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, fiquem ligados e continuem explorando o emocionante mundo de Blue Lock. Tchau, pessoal!